Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Começa hoje e vai até o dia 29 de maio. E as pessoas podem estar se perguntando, já tem aquela isenção para quem ganha acima até R$ 5.000? Isso aí é só a partir do ano que vem, né? Sim, já tem isenção. Obrigado. Já tem isenção, mas ela passou a valer esse ano, né? Tá. Então, a partir de janeiro de 2026, começou a ter isenção para pessoas que ganham abaixo de 5.000 e uma redução para quem ganha entre 5.000 e R$ 7.350. Entendi. O que pode confundir a pessoa achar que ela não tem que fazer o imposto de renda ou que já está isento. Na verdade, o que a gente faz agora, nesse período, é a declaração de ajuste anual. O imposto de renda, ele vence mensalmente. Então, você está fazendo aquele ajuste em relação ao que aconteceu em 2025, até 31 de dezembro de 2025. É sempre válido para o exercício anterior, no caso, né? Sim. Então, quem ganhava até R$ 5.000 ano passado, ele tem que fazer a declaração, se ele se enquadrar em alguns critérios. Por exemplo, a renda, que eu acho que é o principal critério que mais faz as pessoas pagarem imposto de renda, é para quem ganhou até R$ 35.584. Tá. Então, ela recebe aquela declaração, aquele documento que a empresa faz, né? E, normalmente, essa declaração é entregue em fevereiro, que fala quanto que ela teve de rendimento tributável no ano anterior. Se for acima de R$ 35.584, ela tem que fazer declaração. Entendi. Né? Independente de esse ano aqui, ela se enquadrar nessa isenção aí. Ô Paulo, e qual que é a principal dúvida sempre na hora do contribuinte fazer a declaração, no seu entender? Eu acho que a pessoa pensa naquilo lá meio como uma caixa preta, mas não é, ela é bem esclarecida, né? E ela tem que juntar toda a documentação. O que é juntar a documentação? Primeiro, ela tem que juntar as fontes de renda dela. Então, a principal fonte dela é o salário. Então, é até a declaração lá do imposto de renda do ano passado. Ela tem que juntar documentação de banco, né? O banco também dá um informe financeiro para ela. Isso daí, ela não precisa ir na agência. Tudo isso daí ela consegue em aplicativo do banco, né? E ela tem que seguir alguns critérios, né? Você quer saber tô fugindo da pergunta, né? O que mais atrapalha as pessoas é ela ter, por exemplo, uma casa que vale R$ 300.000, ou mesmo um valor menor do que isso daí, e achar que por causa disso ela tem que fazer declaração. Eu tenho uma casa de valor alto que eu herdei dos meus pais, ou ele mesmo construiu, que seja, mas só que ela não tem renda para isso. Assim, ela não tem a renda que obrigue ela a declarar. Não, ela não tem que fazer o imposto de renda. O imposto de renda por causa do patrimônio é só se tiver mais de 800 mil. Quer dizer, aquela preocupação de não declarar aquela casa num valor alto, baseado na sua renda mensal, é a preocupação? É a principal. Porque a pessoa ganhou 28 mil. Um pouquinho abaixo aí do que é obrigado pela renda. Tem uma casa de 300 mil. Não tem que fazer declaração. Não é obrigado a fazer declaração. Sabe o que eu acho estranho? O governo já sabe quase tudo de mim. Não sabe a hora que eu vou no banheiro, porque o resto ele sabe tudo. Ele sabe quanto eu tenho no banco. Ano passado, eu ganhei umas 3, 4 vezes assim, nesse joguinho de Mega Sena, essas coisas, mas ganhei R$ 400, R$ 500. Quando eu fui fazer a minha declaração de renda, já estava lá. Quer dizer, ele sabe quanto eu tenho no banco, ele sabe quanto é o movimento, ele sabe se eu comprar uma casa hoje, a escritura já é comunicada, se eu comprar um carro já é comunicado, se eu vender o carro já é comunicado. Por que eu ainda tenho que fazer imposto de renda? Ele já sabe tudo. Eu acredito que num futuro pode ser que não tenha que fazer, mas tem informações que podem beneficiar a pessoa. Por exemplo, a pessoa não ganhou os 35 mil que eu me referi aqui. Só que num mês do ano ela teve que pagar, ela fez hora extra na empresa ou teve algum outro rendimento que reteve imposto de renda na fonte, né? Então ela paga R$ 100 que seja, vai. Mas se reteve, o governo sabe, foi na fonte, foi para ele. Mas como ela teve a retenção e se ela fizer a declaração e com os detalhes que tem, ela pode receber esse dinheiro de volta, mesmo ela não sendo obrigada a nada. Espera aí, você me disse que ela fez uma retenção de imposto de renda na fonte. Qual é a fonte? Não é o governo? Ele não recebeu? Então ele sabe que recebeu. Por que eu preciso falar,
eu paguei isso aqui para você já sabe que eu paguei. Você já sabe, você quer de volta? Essa que é a questão. Mas é natural, né? Quer Sim, dizer, mas o governo não te devolve se você não pedir. Aí é malandragem dele, pelo amor de Deus. Na verdade, ele sabe que me deve, mas se eu não cobrar não me paga? É isso aí. Então eu vou fazer a mesma coisa com ele, do governo. Eu sei que te devo, mas se você não me cobrar, eu também não vou te pagar. Na verdade, ele tem 2 tipos de declaração. Experimenta fazer isso. Vê onde dói mais? Você tem 2 tipos de declaração. Uma declaração que você chama de modelo completo, que ali você coloca tudo, né? Você colocou quanto. Bom, antes de falar isso, hoje a gente tem a declaração pré-preenchida, que é o que você está falando, né? Você pode entrar lá no site da Receita Federal com uma senha do Gov, tem que ser prata ou ouro, e já instalar o programa da Receita Federal no computador, e você pede para ele pré-preencher. Então ele vai pegar suas informações da empresa, vai pegar suas informações de médico, dentista, que são todas já tá tudo lá, né? Sim, que são todas situações dedutíveis. Da escola, o quanto que você pagou na escola, beleza. Talvez não atinja um valor mínimo, que é 20% do tributado. Então, você pode declarar pelo modelo completo e colocar todas as deduções, instrução de dependente, médico, dependente, né? O valor que você tem um dependente. Colocou tudo lá. Deu menos de 20% do meu tributado. Então, compensa eu fazer no modelo simplificado, que ele troca todas essas deduções por 20% da sua renda tributável. Então, quem não tem muita dedução, compensa fazer o simplificado, né? Compensa fazer o simplificado. Até um limite de renda que é 66 mil, se eu não me engano. Porque não é 20% até um momento, que dá em torno de R$16.500 aproximadamente de deduções. Entendi. Né? Eu tive mais do que isso daí de deduções. Aí compensa eu fazer o modelo completo. Hoje uma pessoa que busca um auxílio de um contador, que é um antigo guarda-livro, né? O do Márcio era guarda-livro, agora já é contador. Por que do Márcio? Porque você é mais velho que eu, querido, admita. Quando que você vai aceitar essa realidade? O assunto não é esse duro, aqui, mas tá bom, vamos voltar aqui. Hoje é o tema. Sim, você que confundiu. Vamos voltar aqui. Uma pessoa que precisa buscar um contador para um auxílio. Quanto custa isso? Só para orientar o pessoal. Eles cobram de acordo com o quê? Com o tamanho da declaração dele, o que ele tem. Como é que hoje uma pessoa pode buscar um contador? Eu acho que em alguns casos deve buscar, né? Porque eu mesmo não tenho habilidade para fazer sozinho. Eu preciso de uma cuidadora, vou lá buscar o contador e tal. Como é que cobra isso? Só para as pessoas terem uma noção. Cada contador tem um preço? A tabela? Não tem? Não tem tabela. O que eu vejo os contadores fazer, porque eu não sou contador, né? Mas o que eu vejo eles fazer, eles têm um valor mínimo, né? Que deve ser em torno de R$100 a R$200. Daí ele vai aumentando a complexidade, né? A pessoa tem bastante patrimônio, não porque você tem mais itens para conferir, né? Você tem alguém que trabalha para você ali com que faz atividade doméstica, né? Um empregado doméstico, você tem que declarar ele também ali para você conseguir ter uma reduçãozinha de imposto. Então o contador ele vai cobrando conforme a complexidade. E como você mesmo falou, né? Eu aconselho a pessoa, se ela não tiver habilidade, para um contador mesmo, né? Porque é o seguinte, a Receita Federal, ela não quer saber se errou. Ela sabe mais de mim do que eu. Se eu não responder certo, ela vai falar que eu tô errado. Ela não quer saber se você errou. Minha mulher. Ela não quer saber se você errou, a responsabilidade é sua. Inclusive, se você contrata um profissional e sei lá, faz alguma coisa por engano ou por intenção mesmo, e erra na sua declaração, o problema é da pessoa que é dona da declaração. Não adianta você chegar na Receita Federal e falar assim, meu contador errou. Mas ele vai falar pra você, problema seu. Não tem uma responsabilidade ali, solidária, nada? Não. De empresa, talvez, mas de pessoa física, não. Deveria, né? Aí eu contratei. Porque eu contrato um profissional para fazer, ele vai fazer errado e eu pago. Sabe qual é que é o problema? Eu acho que você sempre pode procurar o judiciário, se for a questão, né? Mas o problema é que isso daí faz com que a pessoa não queira tirar das costas dela, fala, não, qualquer coisa eu falo que o contador errou. Não existe isso. Você é responsável pelos impostos. Aí entra contra ele depois. Então, é isso daí, porque
O contador, ele tem responsabilidades mas elas são limitadas. Você não vai escapar da responsabilidade. Quando você chegou aqui, eu perguntei, tá melhorando? Você falou, continuamos afundando. Isso quer dizer o quê? O que piorou pro contribuinte esse ano na declaração de imposto de renda? Olha, na declaração de imposto de renda desse ano, ela continua com o mesmo padrão, né? O que quer dizer? A Receita Federal é só um órgão, né? O governo federal, ele continua não reajustando a tabela de imposto de renda do jeito que deveria. Então, por exemplo, hoje você é obrigado a declarar acima de 35.584, certo? Você é obrigado a declarar isso daí. Se eles tivessem reajustado a tabela desde 1996 para cá, provavelmente seriam 60 mil, mais do que o dobro. Então, quem ganha abaixo disso daí não faria nem declaração. Então, voltando ao que você falou, Márcio, da isenção de 5 mil, aí ele fala assim, puxa vida, isenção de 5 mil já tá valendo. Não tá valendo. E se tivesse valendo para todo mundo, porque não vale para todo mundo, né? Você teria um valor muito maior que os 5 mil, né? De isentos. O governo federal utiliza o não reajuste da tabela de imposto de renda como uma forma de aumentar a arrecadação. Não é só esse daqui não, tá? Isso daí é uma prática comum dos últimos 30 anos. Como ficou aquela questão que preocupa tantas pessoas que faziam a distribuição de lucro? Quando tinha distribuição de lucro para pessoa física, não era tributado, isso mais ou menos? Sim. E agora passa a ser tributado esse ano já? Não. Como que ficou isso? Acima de um determinado valor. Quem receber mais de 50 mil de dividendos por mês. Distribuição de lucro? Isso. Por mês? Por mês. Quer dizer que eu poderia receber 600 mil no ano de distribuição de lucro sem pagar imposto? Não é sem pagar imposto, né? Sim, poderia. Não é tão ruim. Tá bom. Ô Paulo, esse ano aqui dentro da declaração pré-preenchida, a novidade é a tal da Receita Saúde, né? Quer dizer, você pode, os recibos de saúde, como é que vai funcionar isso aí? Que é uma novidade, né? Na verdade, mudou a forma de operacionalizar a atividade do profissional de saúde, né? Então, antes ele tinha o livro caixa ele tinha um prazo maior. E agora ele tem que fazer isso daí num prazo curto, né? Eu acho que é 30 dias, se eu não me engano, isso daí eu não tenho certeza. E isso daí já entra no sistema. Porque o que acontecia? Vamos ser francos, né? Existia a venda de recibo, talvez exista, não sei se ainda existe, né? A pessoa não foi no médico, mas mesmo assim ela arranjou um recibo médico. Hoje isso é muito mais complicado a pessoa fazer, pelo cruzamento de dados. Sim, mas se o médico faz isso, acarreta imposto para ele, daí como é que fecha essa conta? Fecha porque ele paga o imposto do médico, que ainda é menor do que... o imposto do médico paga menos do que do ADK. Sim, porque... devido à diferença. Isso, devido à diferença. Né? Então isso daí, agora a pessoa não consegue mais fazer esse ajuste de caixa. Né? O profissional médico não consegue fazer esse ajuste de caixa, pelo menos com facilidade ele não consegue. Porque diminuiu o prazo. Antes o cara fazia depois de um determinado período, então ele fazia conforme era conveniente para ele. Hoje ele não consegue mais fazer. Você acha que a gente começando hoje, né, a declaração, o brasileiro vai deixar para a última hora, como sempre, ou que vai até 29 de maio, né? Vai procurar de repente um contador, um escritório de contabilidade para auxiliar, ou começou hoje, eu tenho tempo, eu vou deixar para depois, para me preocupar com isso, aí chega na última semana, aos 45 do segundo tempo, que corre atrás para fazer a declaração. Sim, é comum isso, né? É comum isso em tudo, né? Agora, a questão é que quanto antes a pessoa fizer o imposto de renda, ela entra primeiro na fila, né? Existem critérios que têm que ser respeitados. Primeiro vai pagar das pessoas dos super idosos, né? Acima de 80 anos. Super idosos? Eles falam, não sei se eu tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar? Super idosos, acima de 80 anos. Tanto que eles têm preferência, né? E eu acho que é justo. Então vai seguir vários critérios para ter a declaração, a restituição de imposto de renda. Quem tem imposto a pagar não vai ter uma vantagem. A vantagem é você já ficar livre da obrigação. Porque mesmo que você tenha imposto a pagar, a primeira parcela ou a parcela total de imposto a pagar, você deixa para o último, você vai pagar no dia 29 de maio.
né? Então, a menos que você queira pagar antes para ficar livre, mas pode deixar para o vencimento 29 de maio. Inclusive, esse negócio de pagar imposto, a pessoa tem a opção de dividir o imposto que ela tem a pagar. E é uma coisa que pergunta, vale a pena dividir? Olha, se você tiver o dinheiro, não. Por que não? Porque vamos supor que a pessoa ficou devendo R$1.000 no ajuste anual para a Receita Federal. Né? Vamos falar R$800 para a conta ficar fácil, né? R$800, porque a conta divide tem 8. Quanto que ela vai pagar na primeira parcela se ela dividir em 8? R$100. E na segunda parcela? R$100 mais a Selic. E na terceira parcela? R$100 mais a Selic da primeira mais a Selic da segunda. Então, o imposto, ele é reajustado pela taxa Selic. E ela é feita pela taxa Selic cheia, né? Entendi. Se você conseguir uma... Por que eu tô falando cheia? Se você conseguir uma aplicação, por exemplo, uma aplicação de 100% CDI. Você recebeu 100% CDI, que é mais ou menos a taxa Selic, mas daí você vai tirar o imposto de renda. Então, não compensa. Se a pessoa tiver o dinheiro. Se a pessoa não tiver o dinheiro, né, não compensa ela emprestar dinheiro para fazer isso. Só se ela conseguir uma taxa inferior a 15% ao ano, que é muito difícil. Aí compensa pagar parcelado, né? E tem um detalhe aqui, o nosso ouvinte Silvia perguntou, e é algo que é bom a gente divulgar, porque é importante para o município, que é aquela doação de parte do imposto para uma instituição da cidade. Não sei se isso é novo, mas pelo menos começou a ser divulgado alguns anos atrás, não sei se isso não existia, mas é possível, né, destinar uma parte do seu imposto para instituições do município. Sim, o município tem um conselho, né? Porque é o seguinte, eu quero doar um valor para uma instituição. Eu posso doar diretamente para ela? Pode. Mas se você doar pelo imposto de renda e direcionar para ela, que você pode falar que está fazendo isso daí, você consegue direcionar o imposto que você tinha a pagar. Não é que você vai pagar menos imposto. E nem mais também. E nem mais também. Você, por exemplo, eu tinha lá R$1.000 de imposto para pagar. Agora eu consigo direcionar até 3% desse valor, que é R$30. É isso mesmo? É. R$30. Pessoas físicas, declaração completa pode destinar até 6%, sendo 3% para fundos da criança e do adolescente e 3% para idoso. Mas esse 6%, pelo menos, isso daí eu não vou conseguir falar com certeza, você conseguia fazer se você fizesse até o final do ano passado. Quando você faz na própria... ano anterior, exatamente. Isso, se você conseguir, agora, isso daí eu ser franco, teria que conferir, na declaração atual é até 3%, porque você não fez o ano passado, entendeu? Então você não vai pagar imposto a mais. Então você entra lá, tem dentro do programa, tem uma possibilidade de você fazer essa destinação. A prefeitura de Botucatu, ela consegue gerar até uma guia para você fazer esse pagamento. Né? E se procurar no site da prefeitura, tem. Da maioria das prefeituras tem isso daí. E você indicar qual é que é a entidade, né? A entidade vai ser direcionado para ela. A prefeitura, na verdade, ela só administra o que você quer. É uma forma de fiscalizar, né? A gente tem percebido que mais e mais entidades estão, inclusive, divulgando, né? Esse tipo de doação, né? É interessante, inclusive, porque anos atrás, né? Anos atrás não se falava nisso, né? Isso daí existia um bom tempo. Falta de divulgação mesmo. Divulgação, né? Verdade. Agora, é ruim, aumenta o custo para a pessoa? Não. A dificuldade é mínima, você consegue fazer tudo isso daí pela internet. Como você falou, você vai direcionar o dinheiro para entidades que você acha importante dentro do seu município. O que eu acho que ainda impede um pouquinho, impede não, mas tira a vontade da pessoa fazer, mas 3% eu vou pagar, como o Paulo falou, vou usar o mesmo exemplo, R$800, quanto que é 3% de R$800? Não é nada para a instituição, mas cada moedinha que pinga ali, a gente sabe que no final das contas, né, se a gente pegar o montante do município, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas existe um montante que é passível para essa doação. Se eu não me engano, gira em torno de R$5 milhões na cidade inteira. Só que cada um tem que fazer a sua parte, né? Claro. Não pesa para a pessoa e juntando os pedaços fica grande, né? Exato. É que nem você direcionar também a nota fiscal paulista. Entendi. As pessoas já devem ter visto, você não põe o CPF na nota e coloca lá numa caixinha no supermercado. Entendi. Não aumenta a tributação. Só para você ter uma ideia como vou precisar realmente de uma cuidadora. Você falou aqui, entra pelo seu Gov, entrei, não consegui avançar, tá?
vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, anda pra lá, vem, e eu não consegui fazer. Tá? Então tem que ter um conhecimento, tipo o filho do pequeno aí de alguém aí, uma criança, pra ajudar a gente aqui, porque senão não vai. Existem restrições também, né? Dependendo da atividade da pessoa, por exemplo, um cartorário, né? Mas um empresário, que eu acredito que você se enquadra nisso daí, ele já é obrigado a usar um cartão digital, né? Assinatura digital, fazer tudo da forma digital, com assinatura, porque por causa do montante, né? Então tem situações que não, eu acredito que conforme for ficando mais complexo assim a vida econômica da pessoa, ela não devia correr o risco, não. De o que? De fazer pelo Gov? Não, de fazer sozinho. Ah, tá. Não, eu só fui abrir pra ver. Você falou, já tem um pré pronto ali, né? Eu fui ver como estava o meu pré pronto. Não consegui chegar ali. Você teria que entrar, baixar o programa no computador, né? Não no celular. O celular dá para fazer quase tudo, mas às vezes é meio confuso, Pode né? ser que seja isso. Se você baixar no computador, né? Aí ele vai perguntar se você quer a pré-preenchida. Mas eu posso só olhar, não fazer? Pode. Só para dar aquela espiadinha para ver como é que tá o tamanho do problema? E você pode simplesmente ignorar a pré-preenchida. Você pode fazer tudo sozinho. Inclusive, a pré-preenchida tá cada vez melhor, mas às vezes a pessoa tem uma aplicação financeira que ela é tributada diretamente na fonte. Que são, por exemplo, um CDB. E então você tem grupos de aplicações financeiras que são tributadas diretamente na fonte e grupos que são isentos, por exemplo. Um LCA, uma letra de crédito do agronegócio é isento, uma caderneta de poupança é isento. E às vezes ele coloca na posição errada. Quem é o governo? Pois ele que sabe coloca no lugar errado, imagina eu que não sei. Porque na verdade isso daí é feito por robô, então as coisas estão evoluindo, né? Estão evoluindo bastante, por sinal, né? Depende da capacidade de processamento. Paulo, quando a gente fala em declaração de imposto de renda, sempre vem aquele malha fina. Com tanta coisa acontecendo nesse nosso país, a malha ficou mais fina ainda ou afrouxaram a malha? Eu acho que ficou mais fina ainda. Sabe por quê? Eu acho que ela pega gente fina, porque os grossos não pegaram, porque o cara movimentava 1 bilhão, ninguém via nada. É a questão de conhecer a regra profundamente. Né? Ele conhece a regra, eu não conheço. Isso. Então, tá. Por exemplo, vamos supor que eu ganhei R$40.324. Eu fui lá e declarei 40.342, troquei o 4 pelo 2. Você vai cair na malha fina. Você teve intenção? Não tive intenção nenhuma. A Receita Federal vai me multar? Não. Você tem que ficar atento depois que a declaração foi, ver se você realmente caiu na malha fina, né? Entrar lá no portal da Receita Federal, olhar num procedimento chamado ECAC, porque a Receita Federal, ela não vai te mandar e-mail. Vou tomar cuidado com isso daí. Né? Se você quiser saber da sua vida, você tem que. WhatsApp menos ainda. Você as pessoas acham assim, você caiu na malha fina, você tem que pagar tanto. Isso não existe, não. Né? Aí, se você entrar no programa no sistema da Receita Federal, que todo mundo tem acesso pelo Gov, vai aparecer lá, ele fala assim, olha, aqui a sua fonte indicou que você ganhou 40.324, não 348. Você entra na sua declaração, retifica ela e manda de novo. Você não vai pagar nada. Sem multa, sem nada. Você só não pode deixar muito tempo, que vai chegar o momento que ele vai te multar e você vai começar a ter problema. E a multa é pesada num caso como esse, Paulo? Oi? A multa é pesada num caso como esse, porque de repente ele se confundiu. Não agiu de má fé, ele confundiu na hora de digitar. Na verdade, a pessoa começa a ter problemas, por exemplo, com o CPF dela para fazer. Entendi. Né? Se a pessoa teve má fé, né? Escondeu renda, esse tipo de coisa, a multa pode chegar a 150%. E se deixar de declarar também tem multa, né? Não mandar a declaração, a multa é um valor quebrado, é R$165. É barato. Mas se você tiver imposto a pagar, aí ele vai te cobrar um imposto até 20%. Agora, você me falou uma coisa que me chamou a curiosidade. Você falou, olha, a Receita não vai te mandar WhatsApp, não vai te mandar e-mail. Como é que ela se comunica comigo? Quando eu sei que aquela informação que veio é verdadeira, de uma irregularidade, de uma, sei lá, alguma coisa. Como é que eu sei o que é falso, o que é verdadeiro hoje quando se fala da Receita Federal? Ela se comunica com você por carta. Por carta? Por carta registrada. Aí, Márcio. Carta, Márcio. Tá vendo? Não, mas é para não ter erro mesmo, né? Por exemplo, Mas eu não sabia disso, você sabia? Não. Isso é uma informação importante, pessoal. Então a Receita Federal, ela não vai te mandar nem Feliz Natal, nem uma cobrança,
por e-mail ou por WhatsApp? Ela vai mandar uma carta. Olha, era assim até o ano passado, eu acredito que deve ser assim hoje ainda, né? E se ela se comunicar, ela nunca vai mandar link para você. Eu tô falando porque tem trambique de tudo quanto é isso, né? O golpe tá armado para sempre. Estão preparados já para isso esse ano. Não, clique aqui para tua. Não. E é capaz de abrir uma página perfeita e linda para você. Então. Vai cair no golpe. A questão é o seguinte: se você tiver dúvida, sempre procure você informação. Recebi um e-mail da Receita Federal. Fecha tudo ali, né? Abre o navegador de novo, entra no site do Gov, entra na Receita Federal e confere você. Entendeu o que eu quero dizer? Sai do Gov é seguro. Sai do Gov é seguro. Por enquanto é. Se até o BTG Pactual derrapa na curva, imagina. Você viu quanto eles perderam esse final de semana, Márcio? 100 milhões. Só 100 milhões. 100 milhões, aí que tá. Ô Paulo, e aonde a pessoa aqui, o pessoal que acompanhou esse nosso bate-papo aqui, como é que ela faz para declarar? Ela entra no aplicativo da Receita, como é que funciona? Pode entrar no site da Receita Federal, que ele vai passar pelo Gov, né? Eu tentei o bobão aqui, passo a passo que vai pelo Gov. Começa pelo Google, né? Receita Federal e aí ele te manda pro link, ele é gov.br, certo? Entrou lá, é interessante você baixar o programa. Eu acho que é melhor. Cuidado, hein? Se for gov.com, qualquer outra coisa, cai fora que você tá indo pro lugar errado. Né? Tá indo pro inferno. Já bom, se é que não é o inferno do outro lado também, mas. Se ela for pré-preenchida, se você desejar fazer pela preenchida, que eu até aconselho, pelo menos você sabe que a Receita Federal já tem informação sua, eu faria pelo pré-preenchido e conferir todos os dados. Quer dizer, no gov.br você vai ter, entrando lá, você vai ter a pré-preenchida. Que vai facilitar a tua vida, né? Vai facilitar a tua vida e daí você confere com os seus documentos. Entendi. Né? Porque ele ainda não está perfeito. Ele é muito bom, mas ele ainda não está perfeito. Né? No meu caso, eu sempre tenho um contador que faz isso para mim. Eu acho importante, é um profissional que vive disso. Eu também. Né? Que faz vai te dar toda a orientação. É claro, você tem que confiar nesse contador de muitos anos e tudo mais. E isso é bastante importante. Tem gente que de repente fala, eu tenho um parente que faz. Mas ele faz? Não, ele sabe fazer. É pior erro. É pior. Mas se você tem um contador de muito tempo já que credenciado, né, facilita a vida. A Receita Federal, ela tenta não é tirar a figura do contador, ela tenta facilitar para você mesmo ser capaz de fazer. Tá. Mas eu conheço gente assim bem colegas meus de profissão que paga para o contador fazer. Formado em escola boa, que ele não faz não. Mas por quê? Porque não gosta de fazer? Porque ele pensa exatamente como você pensa, né? Uhum. Ele tem bastante patrimônio, então ele procura um auxílio de um profissional. Para evitar qualquer falha, né? Sim. Uma coisa que às vezes a gente fica meio, vamos dizer assim, chateado, né? É porque às vezes a pessoa tem uma renda que é aquilo que eu falei, teve R$200 retido na fonte. Ela vai pagar quase isso daí pro contador para resolver isso daí, né? Às vezes vai pagar mais do que ele teve no retido na fonte. E se ela não declarar, ela vai ter problema. Eu tô melhorando, Márcio. Eu cheguei no lugar aqui, abri, ele falou, imposto de renda 2006, aguarde o início do prazo para entrega. Ainda não tá. Era para ser hoje. Aqui, ó. Geralmente é às 9 da manhã, né? Tá, eu entrei aqui, tá? Preencher a declaração. Não consegui, mas agora foi o erro da Receita. Olha, eu particularmente, eu não faria a declaração nessa primeira semana aqui. Se tiver algum ajuste para fazer e tal, a Receita, ela vai... Eu negocio fazer ainda, né? Vai fazer ainda, porque é gigantesco, né? É gigantesco. Eu estava vendo aqui que são esperados 44 milhões de declarações. Né? E quem processa... Então, eles vão ver se tem... Eles já testaram muitas vezes a parte de informática da Receita Federal é fantástica. Ele tem o Prodesp do Estado de São Paulo. Eu não vou lembrar o nome da Receita, mas é Serpro. Eles têm uma possibilidade, assim, fantástica de processamento, mas... Pode acontecer, né? Pode acontecer. Pô, eu tenho um contato com o presidente da Serpro, se uma hora quiser entrevistar ele aqui, Márcio. Serpro. Mandar um abraço pro Chico Serrão, que está ouvindo a gente, e ele se propôs a vir aqui explicar essa questão da doação para as instituições, até porque ele é presidente do Conselho do Idoso aqui do município, e eles sempre fazem campanhas de arrecadação. Me lembro que o Chico Serrão sempre fala disso com relação aos idosos, o Igor agora falando sobre o Conselho da Criança e do Adolescente. São instituições que estimulam essa
essa doação de parte do imposto para que ele fique aqui no município. Então, vamos fazer um chamamento aqui para todas as instituições de Botucatu que estão habilitadas, credenciadas, para que nos informe aqui, a gente passa a informar cada dia, 1, 2. Eu acho muito bacana isso aí, viu? Porque seria contribuição de Botucatu, ficando em Botucatu, corta um caminho, porque se sai daqui, vai para Brasília e volta, vai se perdendo um pedacinho em cada curva que faz. Sim. É assim que funciona. Volta? Quando volta. Não, perde um pedacinho em cada curva que faz. Acredito, tem bastante curva daqui até Brasília, tá? As pessoas às vezes não fazem isso justamente por desconhecimento. Né? Sim. Vamos relacionar todos, Botucatu deve ter várias, viu, para receber. Eu acho que o que o Chico tá falando, né? Mandar um abraço pro Chico aí. O que o Chico tá falando é de uma forma geral, né? Daí ele já ajuda bastante, porque daí ele pode até dar exemplo da cidade. Perfeito. Professor Paulo André de Oliveira, muito obrigado mais uma vez pela presença. De vez em quando a gente vai incomodá-lo aí, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar por aqui. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.